Boa tarde, meus irmãos. Estamos em uma tarde bem fria. Para a glória de Deus no monte, adorando e glorificando a Deus pelo que o Senhor é. E eu tenho uma mensagem para o teu coração, que o Senhor colocou em meu coração hoje pela manhã, né? Provérbios 27, versículo 7, que nos diz assim: assim como o ferro afia o ferro, assim o seu próximo afiará o rosto do seu próximo. Na verdade, a Bíblia está ensinando que Deus tem os seus meios de nos moldar para a glória do seu nome. E quando ele fala de um servo, fiel de servo, ele está falando de sabedoria e conhecimento. A sua palavra nas nossas vidas. Nós somos cooperadores uns dos outros. Mas tem um porém no meio disso. Tem um porém. Qual o porém? É o que Jesus falou. Jesus falou uma coisa muito importante. Tem um boizinho me seguindo aqui. Jesus falou uma coisa muito importante. Ele falou em relação que ele, eis que vos envio, né, como ovelha no meio de lobos. E ele vai falar: sejam simples, iguais às pombas, e prudentes, iguais às serpentes. Ele está falando aqui de dois animais, né? Um peçonhento e a outra pomba que não é peçonhenta. Mas nós teríamos que andar assim, porque nos últimos dias ia acontecer de aparecer muitos falsos profetas, falsos mestres, né? Por que eu estou falando isso? Você vai entender hoje, né? Jesus disse que a gente ia estar em todos os lugares, em todos os meios, né? No meio da sociedade, no meio de pessoas de mau caráter. Por isso ele fala que nós seríamos como ovelhas no meio de lobos, né? E a serpente, ela nada mais é do que ela faz. Por que Jesus comparou nós temos que ir igual a serpente? A serpente vai dar o bote e sai fora. Ela não fica, ela não dá o bote e fica, ela dá o bote e sai. Ela dá as negaçadas dela e sai, porque nós seríamos assim com a palavra de Deus. Nós iríamos lançar a palavra de Deus e não ficaríamos para dar razão de qualquer coisa, né, para essas pessoas. E simples, nós andaríamos como simples no meio delas. Não precisa, na verdade, a palavra de Deus, ela não precisa muita coisa não, meu irmão. Não é no muito falar, né? Mas sim, a palavra de Deus tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, como Paulo falou para Timóteo. E tem algo interessante que Paulo também fala, Romanos 16 e o versículo 19, que nos diz: compraz-me em todos, mas eis que eu peço uma coisa para vocês, Paulo diz: sejam sábios para o bem, né? Sejam sábios para o bem. Andai no bem do Senhor, em santidade diante do Senhor, em separação diante do Senhor. E ele vai dizer que a gente tem que ser simples para o mal. Por quê, meu irmão? Por que nós temos que ser simples para o mal? Porque a gente não deve compartilhar com o mal. Mas temos que ser simples, andar no meio de pessoas que estão fazendo mal. Mas tem pessoas neste meio também que é trigo, que é o que Jesus disse. Olha o que Jesus diz na parábola, né, da grande vinda do Senhor a respeito da sua plantação de trigo. O joio no meio do trigo, o joio será arrancado no meio do trigo, né, e ficará somente o trigo. E o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe esta palavra no dia de hoje. Amém. Paz.